aqui eu quis pedir, então, aproveitar essa sessão extraordinária de hoje, lembrar as pessoas de uma coisa. O texto verbal é um artifício. O texto, porque a escrita não é natural. O que nos é natural é a linguagem articulada. A inteligência é natural para nós. Nós percebemos, nós imaginamos, transformamos esses inputs imaginários em conceitos, raciocínios, decidimos e expressamos. Isso tudo é natural. A linguagem, no sentido, a escrita, não é natural. A escrita é um invento. O texto é um invento. A narrativa é normal. A articulação é natural. A narrativa, a articulação, como eu falei, são tudo naturais. Fazer tudo isso pela escrita é um salto monumental. Monumental esse salto. Tem uma discussão, que não me interessa aqui, é uma discussão de uma antropologia muito fina, muito especializada. Tem quem diz que até a escrita seria natural, porque nós temos o polegar. Então era uma questão do desenvolvimento, enfim, toda a discussão não interessa esse grau de rigor na discussão. Eu vou assumir aqui que a escrita é um produto artificial que serve para nos melhorar. E eu vou seguir a tese do artificialismo da escrita, do artificialismo do texto, porque nós temos, sempre vamos ter pessoas inteligentíssimas, que podem ser analfabetos no seu sentido material, que não tem domínio do texto, mas são inteligentíssimas, que não sabem ler, mas sabem pensar, tá? Mas sabem pensar. A grande discussão é se o próprio Sócrates foi analfabeto. Uma tese até sólida, mas é uma tese. Guimarães Rosa bateu muito nessa tecla. Os personagens dele eram quase todos analfabetos, mas eram letrados, ou seja, não era analfabeto funcional, eram inteligentes. Tá? Então, mais um motivo para eu dizer do artificialismo da linguagem. Tá? E aí o que acontece? Você assume esse tipo de coisa, vem o problema do perguntar, você está falando demasiado do texto. Então o que é o texto? Texto, e a escrita nesse sentido, é um suporte material que vai simbolizar, por sua vez, a linguagem verbal que é natural. A linguagem, no seu sentido próprio, já é um símbolo. O texto é um símbolo do símbolo. Nós somos simbólicos, nós somos chamados a semântica. O texto é mais uma camada semântica nisso daí. A gente está vivendo uma miséria, burrice mesmo, das pessoas achar que tem que ler texto pelo conteúdo do texto, que tem que ler texto para comunicar pelo texto. Isso tudo é verdadeiro, tudo é extremamente verdadeiro. Só que isso é secundário. A gente tem que valer da linguagem verbal e textual para nos constituir, para nos aperfeiçoar. O texto é uma pequena maquete. A realidade é uma textura. A realidade é uma grande textura sobre nós, tá? E em que eu percebo, que eu me posiciono perante essa textura, tá? Do mesmo jeito que eu posso ir a um prédio e ver o prédio, tá? A gente vendo esse prédio, eu vou lá ter um contato direto com o prédio, eu vou ter uma experiência com essa realidade, tá? Aí o que acontece? Eu posso fazer uma maquete. A maquete é maquete. É uma pequena representação simbólica do prédio real que me ajuda a ver a realidade do prédio, tá? E aí o que acontece? Ela tem sensos de proporção, mostra de forma melhor o conjunto, eu consigo ter clareza nas articulações das partes,
Tá? Isso é uma maquete. O texto é isso, gente. O texto, debruçar-se sobre o texto, é um treinamento, um aperfeiçoamento, uma tonificação do como eu devo me comportar perante a realidade. Se eu estou diante de um texto, ele tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Por quê? Porque a realidade é móvel. O movimento tem um fluxo. Eu tenho que captar o fluxo do desenvolvimento de um texto, porque eu tenho que captar o fluxo do desenvolvimento da realidade. Tá? Então, o texto vai me dar ambiguidades, porque a realidade também me dá ambiguidades. Os gestos humanos, as ações humanas, são sempre ambíguas. O texto também. Não podia ser diferente se o texto é uma pequena maquete da textura. O que eu não posso confundir é a maquete do prédio com o prédio. Então, quando chega o cara e acha que o texto, que a inteligência se dá no domínio textual, é a mesma coisa que eu dizer que eu sou puto engenheiro, por aquelas maquetes que eu faço. Exato. Então você tem que usar a maquete para se desenvolver. Você precisa usar o texto para desenvolver a sua inteligência. Diante de um texto, você tem uma atitude. A atitude inteligente diante de um texto é a atitude de um questionador. Esse texto tem sentido? Esse texto tem coesão? O que esse texto exatamente diz? O que ele não diz? Por que ele é articulado desse jeito? Quantas possibilidades de interpretação tem? Mas qual era a que o camarada queria fazer? Tá? E etc. Tá? Por que isso? Porque você tem que levar isso para a realidade. Mas não ficar no texto. O funcional, ele troca o meio pelo fim. Quando o camarada, isso é a pedagogia marrom, pedagogia de cor marrom que esse país tem, que se a criança comunica, se o fulano comunica, bobagem, ignorante. Se o cara faz uma boa maquete, quer dizer que não precisa produzir um prédio. É desse tipo de coisa que a gente está falando, você trocar o fim pelo meio. Você tem que ler, valer-se do meio para alcançar o fim. Exatamente. A leitura é artificial, mas é o meio, por excelência, é o meio áureo para o desenvolvimento da inteligência. É o meio áureo. Dá para o camarada ser inteligente sem o texto? Sem dúvida. Exemplos não faltam. Dá para o camarada ser forte e ter vigor físico sem ir para academia? Também. Mas você supõe que, via de regra, o cara que tonificou-se na academia, tá? Esse cara está gozando de meios mais apropriados para a sua tonificação. Agora, o camarada, achar que ele vai para a academia e que a saúde é ele ir para a academia em si, e não para ali em diante, fica difícil, é o problema de maquete e prédio. Engenheiro é engenheiro quando sobe um prédio, e não quando ele faz uma boa maquete. Mas que a maquete o desenvolve, o ajuda a se orientar, tal, e etc. Então, é analfabeto funcional não só quem tem debilidade com o texto. É analfabeto funcional quem tem debilidade com a leitura da textura da realidade. Aí o cara tem dificuldades de falar uma coisa com começo, meio e fim, tem dificuldades de entender coisas muito basais, não faz tarefas, senão as muito triviais. Quando o cara só faz as tarefinhas excessivamente triviais, que ele aprendeu por memória operacional, aquela que está no corpo dele, tá? Ele é um analfabeto funcional. Quando se quer o alcance das tarefas, ele logra, você está falando no analfabeto desfuncional, que é pior ainda, tá? Muito pior ainda. Aí existe de monte, pessoas, tem vários autores aí dizendo
das gerações dos inúteis. Dos inúteis. Não vai fazer nada. É um giro falso por completo. Tá? Então a pessoa perguntar se está dando muita ênfase no texto. É verdade, mas tem que ser feito esse esclarecimento. O texto não é a realidade, mas como ele é o símbolo dessa realidade, ele é o símbolo dessa atitude de inteligência, tá? Você acaba usando a referência do manejo textual como manejo da inteligência. Mas você tem que ter um espírito de abertura para muitas exceções. Tá? Agora, já viu gente que não consegue acordar e falar, vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer não sei o quê. Consegue. Deixa o piscou, o olho não fica em cima do cara empurrando, anda para trás. Mas esse cara pode ser universitário. Os advogados isso é muito claro. Muito claro. Você está entendendo? Então tem todos esses assuntos que têm que ser considerados como analfabetismo funcional. Tá? Incapaz de ir numa repartição e resolver um assunto. Então esse esclarecimento era muito necessário porque tem muita confusão com isso. Tá? Muita confusão. Tá? Texto é meio, não pode ser fim. Literatura tem que ser um meio de formação do nosso imaginário, da nossa sensibilidade, tá? De muita tensão semântica, tá? É isso que tem que ser visto. Agora, você transformar a própria literatura num fim, ok, aí você fica um especialista em maquete. Mas o cara pode fazer mestrado, doutorado em letras e é um cara que manja de maquete porque ele lê a literatura como um objeto e não como um fim. Tudo analfabeto funcional. Ele está em função daquela coisa. E não aquele meio reverte para o fim humano, que é o fim da liberdade. Isso, tal, etc. A coisa está muito feia, está muito feia. Então esse tipo de pergunta que vem sobre o texto, nós estamos vivendo esse fetiche do texto. Fetiche. Se você entrar hoje numa faculdade de filosofia e perguntar para as pessoas, o que vocês estudam aqui? Faculdade de filosofia, gente. Está aqui para os filósofos, vamos dizer, os pretensos filósofos. A gente estuda os autores, os filósofos. Olha já a subversão. A gente estuda os filósofos. A subversão tem muito estudante, nível de mestrado em filosofia, que acha que filosofia é para os filósofos. Ele não consegue articular de plano que estudar filosofia é estudar as condições gerais da realidade. Se você se ocupa de um filósofo, você tem que se ocupar da percepção, do arranjo, da articulação que uma X-alma fez do seu contato com a realidade. Quando muito. Agora, você já tem bastante enraizada a cultura de que não é mais nem só ler os filósofos, como se fosse uma história dos pensadores, como se fosse uma história do pensamento, tá? Mas se coloca como os textos dos filósofos. Acabam virando cursos de filologia, tantas e tantas vezes mais do que um curso sobre a realidade. Filosofia tem que ser o alcance, a penetração, o desenvolvimento, a busca das condições mais gerais da realidade. E aí você está falando de filosofia, aí você está falando de inteligência. Eu tenho que ler Aristóteles para entender como ele viu. Eu posso concordar, posso não concordar. Eu posso usar partes deles para sintetizar os pensamentos. Agora, eu estudar a biografia de Aristóteles
ela tem um interesse de índole biográfica, histórica, tá? Etc. Ou um interesse literário. Eu leio o texto. O que o texto diz? Tá? Então são coisas que a gente precisa ter esse tipo de sensibilidade. Uma das características da burrice é perverter o meio e o fim. Grande característica da burrice. A grande característica do analfabeto funcional. O que está fazendo? Estou levando tijolo para lá. Tipo a questão do analfabeto funcional. Não, estou construindo uma casa. Já mudou brutalmente essa questão do meio e do fim. Quando o meio e o fim estão subvertidos, você rouba a progressão daquilo mais excelente que você pode ter, que é a vontade. A vontade se realiza pelo projeto. Projeto é uma antecipação de ações. Eu tenho um projeto de tal coisa. Esse projeto vai se realizar lá na frente. Digamos, a frutificação desse projeto. Mas se é um projeto, tudo que eu faço hoje, em função desse projeto, ele é um caráter antecipatório. Ele traz para o presente. Por quê? Porque aí eu tenho claramente a divisão de meio e de fim. E, portanto, eu tenho a possibilidade de progredir. Agora, se eu só conseguir pensar, mentalizar, me ocupar em formato de meio, leia, analfabeto funcional, ele é sempre meio. Ele não tem fim, ele não tem finalidade. O analfabeto funcional é desprovido de causa final. Quando muito ele tem causa eficiente. Então o que acontece? Aí você vai vendo o que acontece aí. Perdão a minha redundância, o que acontece aí, você vai vendo o que acontece aí. E, enfim, que é por isso que isso é altamente entrosado com a liberdade. E aí os analfabetos funcionais ficam dentro desses vírus, absolutamente os giros falsos, por quê? Porque ele não desenvolve, não se ordena dentro do movimento. E o que o texto tinha a ver com isso? Tudo! Pior do que não fazer exercício, gente, é fazer exercício errado. Pior do que não aprender a ler texto, é aprender a ler texto porcamente. Você vai ter uma atitude ruim. Não sei se o Goulart está presente. Goulart é educador físico e pode até dar alguns comentários para nós aqui. 1000 vezes vantajoso um cara não ir na academia, que para na academia para malhar com postura errada, carga errada, deixasse o cara assim. No aparato da inteligência passa-se o mesmo. Você vai ensinar o cara a ler texto para ele se perder no texto, para ele se perder naquilo ali. Para eles ler textos que são completamente nonsense. Você pergunta para o cara, você entendeu? Entendi. Mas você entendeu o que você entendeu? Não, entendi lá. Então. O texto pode ser nonsense. Um dos jeitos importantes de você verificar a inteligência é colocar essa pessoa diante do nonsense. Uma pessoa inteligente fala, isso aqui eu não respondo, ou isso aqui não tem sentido. Ou eu não alcancei o sentido. Agora, isso é caro para analfabeto funcional. Até porque o próprio analfabeto funcional, ele morre de medo de dizer que ele não achou o sentido. Exato. O cara não quer ter certeza que o cara é analfabeto funcional. Pergunta para ele se ele entendeu. Dá uma coisa que não tem nenhum sentido e pergunta para ele se ele entendeu. Ele sempre vai dizer que entendeu. Aí você pergunta o que exatamente o senhor entendeu? Não sabe. Mas assim, a moça sabe ler. Exato. E aí ele se gira dentro daquela coisa. E isso leva ao precipício. Na academia deve estar cheio desses caras. Que eles têm um prazer. Eles podem ter um prazer de fazer exercícios, podem ter um prazer de girar, ainda que aquilo esteja destruindo a saúde deles. Mesmo se passa, tá no texto, o cara pode adorar ler, pode ler o dia inteiro, não pode entender nada.
Ele está no famoso giro falso. Giro falso. O Eric Fromm faz um trabalho muito bacana no que ele respeita a hipnotização. O analfabeto funcional se auto-hipnotiza, gente. Isso é uma coisa aí complicada. E o cara, então, por quê? Porque ele acha que ele domina um texto, que ele tem alguma inteligência. Então, essa explicação é muito importante ser dada, gente, porque de manhã não dei. Esse fetiche, essa tara pelo texto, é secundária, gente. Tem que ter valor, orientação, busca pela inteligência. Mais prédio, menos maquete, gente. Agora, use a maquete como um meio ordenado para fazer prédios bons, gente. Bom, meus caros, muito obrigado, tá? E até mais.